Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos a respeito do dízimo. Amém, irmãos? Então, irmãos, Malaquias, ele é um livro de perguntas, né, em que o povo faz perguntas e Deus também faz perguntas. Né? E Malaquias, ele trata no seu livro, entre outros assuntos, ele fala sobre o amor de Deus, ele fala sobre o pecado dos sacerdotes, ele fala sobre o pecado do povo e fala sobre a vinda do Senhor. Nos dias de Malaquias, os sacerdotes do templo recolhiam os dízimos e não repassavam para os levitas, para que eles pudessem utilizá-los para cuidar dos próprios levitas, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, por essa razão, irmão, Malaquias ele adverte sobre o roubo do dízimo. Malaquias ele faz várias denúncias no seu livro, como o povo que oferecia sacrifícios imperfeitos, o povo que se divorciava das suas esposas para se casarem com mulheres pagãs, e a falha do povo por entregarem seus dízimos no templo. Então o povo ele voltou do cativeiro curado da idolatria, mas eles voltaram inclinados a negligenciar a casa de Deus. Os sacerdotes eles tinham se tornado relaxados e os sacrifícios eram de qualidade inferior. O povo voltou a se misturar com seus vizinhos idólatras e eles estavam negligenciando os dízimos. Lá em Malaquias 1, versículo 7, diz assim: Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto de que dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Então, irmãos, a gente percebe aqui que Deus ele estava rejeitando a oferta até dos sacerdotes, né, naquele tempo. Malaquias 2, de 4 a 6, diz assim, Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Então a gente percebe aqui que os sacerdotes levitas eles estavam violando a aliança de Deus com Levi. Malaquias 2,15 diz assim, E não fez ele somente um ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, os sacerdotes, eles eram infiéis com as suas esposas. Lembrando, irmãos, que no contexto de Malaquias, os judeus tinham regressado do cativeiro há cerca de 100 anos, né, aproximadamente 100 anos. Malaquias 3, versículo 8 diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, irmãos, esta bênção tal, né, que fala aqui no versículo, né, ou bênção sem medida, ela está ligada com a bênção de que não haveria lugar suficiente para eles recolherem tudo o que eles plantaram. Então a bênção que o Senhor fala, irmãos, é a bênção de alimentar o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Os levitas, eles representam aquelas pessoas que trabalham para o Senhor. Por isso que eles não tinham terra. Porque os levitas, eles eram aquelas pessoas que trabalhavam exclusivamente para o Senhor. O estrangeiro, né, é aquele que não faz parte do povo. Ou seja, ele representa aquela pessoa que está fora da aliança de Deus. O órfão é aquela pessoa sem pai e sem mãe. Ou seja, são pessoas que não têm o pai.
E a viúva, né, ela não tem marido, ou seja, ela não tem Cristo. Elas teriam, né, as viúvas teriam que se alimentar do trigo, do azeite e do vinho. Se esses elementos representam Cristo, é como se eles estivessem nutrindo essas pessoas com Cristo. Esses elementos representam Cristo. Então é como se eles estivessem nutrindo essas pessoas com Cristo. Assim, num sentido amplo, né, nós podemos dizer que a pregação do Evangelho pode ser representada no dízimo. Então, irmãos, o que é a casa do tesouro? A casa do tesouro ela ficava nas câmaras da casa de Deus, né, onde os levitas recolhiam parte do dízimo. O que era para ser levado à casa do tesouro era o dízimo dos dízimos, ou seja, não era o que o povo levava, mas o que os levitas levavam. Os levitas eles não estavam cumprindo com os princípios descritos acima, que nós falamos aqui. Por isso que Deus fala que eles estavam roubando. O versículo 9 do capítulo 3 de Malaquias diz assim, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Por que Malaquias está falando isso, mano? Porque lá em Deuteronômio 27:19 diz assim, ó: maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Então eles não estavam cumprindo isso, né? Por isso que Malaquias diz que eles estavam sendo amaldiçoados. Se eles cumprissem a lei, né, o que ia acontecer? Aí o Senhor diz lá no verso 10 de Malaquias 3, né? Lá na partezinha final ele fala assim, ó: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, irmãos, falando mais um pouquinho, né, sobre a casa do tesouro, né? Lá em Neemias 10, verso 37 diz assim, ó: e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Então, irmãos, a casa do tesouro ela ficava então nas câmaras, né, da casa de Deus, onde os levitas recolhiam parte do dízimo e levavam até Deus. Neemias 10:38 diz assim, ó: e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então o que acontecia? Né? Os sacerdotes eles supervisionavam os levitas. Os dízimos dos dízimos era para levar para a casa do tesouro para que os sacerdotes se alimentassem e para que houvesse mantimento na casa de Deus. Malaquias 3:5 diz assim, ó: chegar-me-ei a vós outros para juízo? Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, Malaquias está dizendo aqui que quem praticava essas coisas estava debaixo de maldição, né? Os levitas, eles não estavam temendo ao Senhor. Malaquias 1, versículo 8 diz assim, ó: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o que Deus reclamava era que o povo estava fazendo isso. Eles ficavam com os animais bons, dando o cego e o dilacerado para Deus. Além do dízimo não estar sendo dado ao órfão, ao estrangeiro e às viúvas, eles pegavam os piores e não o melhor dos melhores, como Deus mandava. Então, por isso, irmãos, que Malaquias diz que o povo estava amaldiçoado, né? Ou seja, eles estavam roubando a Deus. O povo ele entregava para os levitas, e os levitas ficavam com a melhor parte para eles. E Deus exigia o melhor. O levita ele tinha que dar o melhor do melhor e não ficar com ele. Essas coisas elas tinham que ser feitas com santidade. E os levitas ficavam com os animais bons e estavam dando os animais ruins para Deus.
Então, irmãos, Deus, né, evidentemente, irmãos, que Deus ele não precisava de nada disso. Mas o dízimo, que era para o órfão, viúva e para os sacerdotes, não estava sendo dado. O melhor do melhor não estava sendo dado para Deus. Por isso que Deus falava que o povo seria amaldiçoado. O povo estava roubando a Deus, né? O povo entregava para os levitas ficavam com a melhor parte para si, e os sacerdotes não administravam de forma correta, ou seja, as leis elas estavam sendo quebradas. Malaquias 1, versículo 13, diz assim, ó, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Então isso mostra aqui, né, que o povo não estava obedecendo ao Senhor. Em Malaquias, irmãos, o povo ele já tinha voltado então do exílio da Babilônia, e a Babilônia tinha curado o povo da idolatria, mas os sacerdotes estavam negligenciando a casa de Deus. O dízimo era 10% dos primeiros frutos da terra e dos primeiros filhos dos animais, sem defeito. Isto era entregue o quê? 3 vezes por ano. Todas essas ofertas apontavam para Cristo. Por isso que Deus não fala de dinheiro, porque aquelas ofertas elas apontavam para Cristo. Vamos ver agora, irmãos, quem é o devorador. Vamos ler lá Malaquias 3, versículos 10 e 11, que diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, boa parte das pessoas, né, ela vai dizer que o devorador mencionado no versículo 11 é um demônio, né, que vai destruir a parte financeira da pessoa, caso ela não dê os 10% do seu salário, ou seja, o dízimo, né? Só que é o seguinte, irmãos, o contexto dessa passagem não está dizendo isso. A lei, ela dizia que se uma pessoa fosse obediente à lei de Deus, ela seria abençoada, né? Caso contrário, ela seria amaldiçoada. Quando a pessoa era obediente a Deus, Deus proporcionava boas colheitas e prosperidade. Caso a pessoa desobedecesse a lei, as colheitas elas seriam ruins. Então esse devorador citado aqui em Malaquias 3,11 se tratava de um animal altamente destrutivo que acabava com as plantações. A ação devastadora desses animais na lavoura tirava a prosperidade do povo. Ou seja, em suma, né, em resumo, né, quando o povo cumpria a lei, dizimando, Deus abençoava a colheita, lembrando que o dízimo era também de animais. E quando o povo não cumpria a lei, deixando de dar o dízimo, isso afetava o modo de sobrevivência do povo, que era basicamente o que? Agricultura e pecuária. Então, irmãos, não faz sentido, então, esse devorador ser um demônio. Isso é dito em algumas igrejas para amedrontar as pessoas. Quando o povo era obediente a Deus e cumpria a sua lei, né, que no caso desse texto é a lei de dizimar, né, Deus abençoava as suas colheitas e negócios. Então esse é o sentido desse texto. Assim não faz sentido usar esse texto, irmãos, para afirmar que o devorador era um demônio, ou coisa parecida, né? E nem faz sentido ameaçar as pessoas hoje em dia com esse devorador, né? O devorador, então, não é o demônio. Lá em Deuteronômio 28, né, eu vou ler aqui para os irmãos, versículo 1, que diz assim, ó, e será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
Então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ao verso 18. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Percebe aqui, irmãos, a questão da bênção e da maldição? O devorador de Malaquias, ele pode sim, né, ser um tipo de gafanhoto, né, que destruía as plantações. E qual a razão desse gafanhoto? Era porque o povo e os sacerdotes, eles não estavam realizando o dízimo de forma adequada. Quando o povo dizimava certo, Deus abençoava a colheita. O devorador, então, não é um demônio que vai atingir o crente. O devorador era para aquela época e para esse caso específico do dízimo. O devorador, ele apontava para as pragas que assolavam as plantações daquela época, né? Que poderia ser gafanhoto, larvas, né? Ou qualquer outra coisa. Então, irmãos, como pode, né? Por exemplo, como pode um cristão ficar debaixo de maldição, né? Porque não deu o dízimo? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos resgatados da maldição da lei. Lá em Gálatas 3, versículo 13, diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, Cristo passou por todo aquele processo, né, na cruz do Calvário, mas parece que tem uma brecha, né, na medida em que Cristo permite que uma maldição caia sobre nós caso não dermos o dízimo. Percebe que não faz sentido? Lá em Malaquias 3,11 diz assim, ó: Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Se o devorador é um demônio, né, não faz sentido Deus repreender o devorador, né? Teria que ser a pessoa que está dando o dízimo. Então, concluindo, irmãos, o estudo aqui, né? A passagem de Malaquias, ela não tem ligação nenhuma com a igreja, né, mas sim com a nação de Israel. O livro de Malaquias é um livro para repreender Israel. Ó, Malaquias 1, versículo 1 diz assim, ó: Peso da palavra do Senhor. Né? Essa palavra peso no sentido de sentença. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, irmãos, o livro de Malaquias ele mostra que os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros estavam passando necessidade. Por isso que Deus pede para o povo dizimar na casa do tesouro, para que não faltasse o quê? Mantimento, alimento, comida. Né? Então percebe que o dízimo tem relação com essas coisas, com alimento, com comida. Amém, irmãos? Então nós finalizamos aqui o estudo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito desse vídeo, né? Os irmãos podem usar aí os comentários. Se você puder também, peço que compartilhe, né, esse vídeo com outra pessoa. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Fique aí no aguardo de próximas postagens, né, do estudo da Palavra do Senhor. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.